Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No Evangelho de hoje nós chegamos à conclusão do Sermão da Montanha, o sermão mais longo de Jesus na Bíblia e, então, naturalmente, no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem 5 discursos e esses discursos se alternam com sessões narrativas. Então, depois desse longo discurso, nós vamos entrar em uma sessão narrativa. A conclusão desse discurso, a conclusão, de fato, o versículo final do Evangelho de hoje vai dizer assim: quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, não como os outros rabinos, mas Jesus ensina como quem tem autoridade. Então, qual é a autoridade de Jesus? Os outros rabinos tinham que evocar sempre a autoridade da palavra de Deus, do Antigo Testamento, da Torá e dos comentadores. Jesus não, ele evoca para si a autoridade. Vamos ver de novo no texto de hoje. Então Jesus tem consciência que é Deus, é o Filho de Deus. Então ele chama para uma mudança, para uma nova relação com o Senhor através dele. Porque Deus ninguém jamais o viu, mas próprio o Filho de Deus, é Jesus que é revelação de Deus. Então ele fala com autoridade própria. Mas é uma autoridade também que não é questionada e questionável, porque Jesus tem testemunho de vida. Então, é esse modo novo de pregar que vai chamar a atenção. Ora, hoje o Evangelho começa falando assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que diz Senhor, Senhor? É sobretudo na oração, ou então no serviço ao Senhor, que nós os chamamos assim. Mas não basta dizer com palavras. A primeira parte do Evangelho faz uma crítica àqueles que somente têm o Senhor na boca. Atenção, quem muito fala de Deus, quem tem o Senhor na boca para os outros, muitas vezes não fala com Deus. Então, esse é o drama da fé. A fé não é pregar para os outros, mas ter uma experiência pessoal. Dessa experiência pessoal nasce um anunciar para os outros. Então, a fé não é falar de Deus, mas é falar com Deus, e esse falar, sobretudo, é a escuta. É um diálogo, onde o Senhor é que tem o papel predominante. A fé vem da escuta. Bem, caríssimos, veja bem, Jesus vai dizer assim: naquele dia, muitos virão para mim e dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos?
Então a profecia, não foi em teu nome que expulsamos os demônios, o exorcismo, não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? E Jesus vai dizer para eles: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então o Senhor lhes dirá publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mas é interessante, não? Pensem, vamos nos esforçar, parar nessa expressão. Para aquelas pessoas que vão se aproximar do Senhor naquele dia, não se diz qual dia, mas então o dia que for, que seja o dia do juízo, que seja o dia do encontro com o Senhor, e esse dia do encontro com o Senhor não é só na morte, mas no nosso diálogo cotidiano, e que vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos exorcismos, em teu nome nós fizemos milagres. E Jesus vai dizer assim: afastai-vos de mim, malditos, vós que praticais o mal. E o que foi o mal que praticaram? Que na verdade nunca tiveram uma relação com o Senhor. Então você pode falar: mas como é possível que essas pessoas fizeram tudo isso? Tanto é possível que o Senhor está dizendo. Mas o próprio Jesus, quando cura, vai evocar a cura com base na fé da pessoa. A tua fé te salvou. Então, não sejamos tão encantados diante de pessoas que dizem que fazem, ou que pensamos que fazem, todos esses sinais, porque o Senhor Jesus não se encanta com elas. Porque a relação com o Senhor, a relação de discipulado, não é fazer em nome do Senhor Jesus, mas sim ter uma relação pessoal de discípulo que escuta o Senhor. E dessa relação pessoal de discípulo, que tantas vezes dá no escondimento do seu coração, é que nasce o verdadeiro discipulado. Agora, Jesus vai dizer uma parábola interessante. Então, aquele que escuta a minha palavra, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, quem ouve a palavra e põe em prática, e pôr em prática, então, nesse caso, Jesus mesmo está dizendo que não é fazer todos aqueles sinais que ele vai condenar no início, e que o problema não são os sinais, caríssimos. O discurso de Jesus aqui não é um discurso contra a profecia, contra o exorcismo, contra os milagres, mas o discurso de Jesus é naquilo que se faz sem ter um vínculo de fé com ele. Então Jesus vai dizer, aqueles que vão dizer, no teu nome nós fizemos, e ele vai dizer, afastai-vos, não vos conheço. Então, a relação do verdadeiro conhecer, que é o construir a casa sobre a rocha, se dá naquele que escuta a palavra de Jesus e a põe em prática. Então, essa pessoa construiu a casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha Jesus. É sobre essa rocha que nós devemos edificar a nossa casa. A nossa casa que é o quê? O nosso caminho de fé. Então, a nossa experiência pessoal deve ser baseada e fundamentada no Senhor. Então, Jesus vai dizer assim, se você escutou a minha palavra e a põe em prática, você está construindo a casa sobre a rocha. Então, vem os ventos, vem as tempestades, as crises. Isso vale na vida pessoal, na minha vida vocacional, de frade, de pastor, na tua vida matrimonial. Se você escutou o Senhor Jesus e colocou em prática, veio as tempestades. O que são? As crises, as dificuldades. Pensa nas crises que se abatem sobre uma família, sobre um casal, que é a crise econômica, que é a crise da ausência de diálogo, que é o diálogo de ter ou não filhos, ou o desejo de ter e esses filhos não vêm, que é a crise do ser traído. Do ser traído. Sim, não é que a traição é um motivo para terminar o matrimônio, porque o perdão também existe em todas as dimensões. Então, esse casal que se edificou em antecedência, edificou a casa que é a igreja doméstica sobre a rocha, vai resistir à tempestade. Vai ser abalado, vai se escutar o rumor da tempestade fora, mas resiste. Resiste porque construiu a casa sobre a rocha. Mas se alguém escuta a palavra de Deus ou não a escuta e não a coloca em prática, Jesus vai dizer que é construir a casa sobre a areia. Não tem fundamento. Não é construída sobre o Senhor Jesus. Então,
nesse caso, vem o vento e os primeiros ventos já derruba a casa e a sua ruína é reconhecida por todos até como vergonhosa. É isso, Senhor Jesus, que nos chama hoje a avaliar a nossa vida. Sabe que tenho a impressão que às vezes o local, o que nós buscamos na relação com o Senhor Jesus é tudo aquilo que por vezes é aquilo que o Senhor Jesus não quer que busquemos nele. Então hoje a palavra de Deus nos coloca assim: o centro da fé é a escuta do Senhor e colocar em prática a sua palavra. Assim nós estaremos edificando a nossa casa sobre a rocha. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.